Tá gravando. Beleza. Você já falou com o Orson? Ainda não. Você pode fazer um favor para mim? Ah, Na hora que falar com ele, aí nós já devemos ter terminado a nossa gravação. Fala para ele entrar em contato comigo. Eu quero ver se eu dou uma força lá para aquela Instituto Eurípides lá que atende crianças e jovens numa favela lá de Araraquara. Eles estão passando apertado para poder manter. É um trabalho maravilhoso que tem lá, mas é praticamente o Ariovaldo que segura as pontas, né? uhum. Quero ver se o Washington não topa fazer uma venda assim nacional do meu livro, mas eu vou dar de graça para eles, né? Aham. Eles levantaram dinheiro lá. Mas eu acho que Araraquara tem um potencial grande. Tem pelo menos umas 100 obras, né? 100 obras a R$ 30, vou dar R$ 3.000 para eles. Então, você não precisa entrar no mérito. Fala que eu preciso falar com ele sobre. Pode adiantar até o assunto. Mas eu sei que ele deve estar atolado essa semana com o EAC, né? É. Ô, me ajuda aqui agora. Você vai ficar nesse ponto que você está aí? Isso. Agora me ajuda eu chegar no ponto ideal, tá? Deixa eu Eu ver aqui, fico no peraí. mesmo lugar que você está ou jogo mais para aqui, para cá, por exemplo? Ah, não, isso daí é indiferente, né? Ah, tá. Entendi. É, porque aqui onde a câmera tá, eu não tenho como mexer ela, porque a Não, não, base eu. acaba O ali, seu ó. está perfeito. É. Se você, inclusive, jogar for um pouquinho para a sua esquerda, um pouquinho só para a esquerda, ó, essa mexida que você deu, não precisa tanto. Volta, 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 voltou. Aí, você tem que ficar entre a cabeça do personagem e o anúncio. Mais um pouquinho para a esquerda Ah, agora, tá. volta. Só o titico. Aí. Perfeito. É porque eu fico. É É claro que porque. você vai mexer a cabeça, tudo, mas quando você Não é que mexe eu a fico cabeça, descentralizado da mesa, mas eu vou tentar. Vou tentar ficar. Vou não, ter do que jeito que fazer você uma está marcação aqui para não perfeito. sair do lugar. Agora eu, como que você acha? Porque o teclado fica para cá, ó. Entendeu? Eu tô aqui, o teclado tá aqui, ó. E a mesa é no lugar, então Você está vamos com ver se eu vou camisa conseguir branca, aqui. está muito bem assim. Eu acho Tá que o branca certo seria eu no colocar o vídeo? fundo branco, viu? O que que você acha, hein? Porque eu dou de camisa escura. Ah, mas você tá aparecendo bem, viu? É, daria um destaque melhor, né? Para sua imagem. A minha mulher usa aqui minha luz para fazer a unha dela. Depois ela desliga tudo aqui, viu? Coitada dessa mulherada, né? Elas têm que arrumar a cara, arrumar a unha. Hum. Nós homens, malemar, arrumamos o cabelo uma vez por mês. Bom, então você faz o É, favor de falar com o Orson, a hora que você falo para for ele falar entrar em com ele, contato. Aham. para É, ele. eu ia ligar antes, falei, às vezes é muito cedo. Aí eu falei, a hora que eu terminar de gravar com o Sidney, eu falo com ele já para Não, deixar você fala tudo. que eu preciso falar muito com ele. Se ele pode, pelo menos, dar um toque no WhatsApp. E aí depois eu combino um horário para conversar melhor. Se você quiser adiantar o assunto, pode adiantar, sem problema nenhum. Como é que está meu foco aí? Perfeito, tá bom. Tá Tá bom? beleza. Aqui é o seguinte. Oi. A hora que eu for dar uma arrumada nas minhas coisas aqui, eu vou te dar umas camisas boas, você vai ver. Oh, que beleza, hein? Essa minha camisa tá parecendo branca aí, ela é rosa, Não, é clarinha. bonito. Não, tá rosa, tá rosa. Ah, Tá muito bonita.
Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Pessoa de pele negra com roupa clara fica muito bonito. Eu tô gravando aqui o Galton e tem um nome aqui. O Duque eu já gravei uns par. Eu tinha que ter perguntado para você antes. Mas tudo bem, qualquer coisa eu começo de novo. Pode falar. O nome do Billy na vida lá passada, na vida indígena, cadê? Aqui tá Ginil. E eu tava arrumando já uns áudios que eu tô fazendo assim, eu tô gravando e já tô vendo para a hora que eu terminar de gravar, é só pôr as cabeças e o background. Aí vai levar menos tempo, vai levar mais tempo para gravar do que para finalizar. Tá Ginil, mas eu tô falando Dinil. Qual que é a pronúncia correta? Não sei. Eu usei o Di porque geralmente Gi, assim, para nós é desse jeito, mas como lá é América, é Estados Unidos, o GI deles é meio Di, tem um som de DJ, né? Eu tô falando Dinil. Theo, a pronúncia passa a ser do locutor. Beleza, então. A não ser que você fosse um personagem assim já consagrado. Bem, muito conhecido, né? Que todo mundo já fala de um jeito, aí você tem que falar do mesmo jeito. Por exemplo, a vida inteira eu falei Roraima. E a Globo só fala Roraima. Por quê? Roraima, né? Porque não tem tio. Então, você tem que começar a falar Roraima também. Mas esse nome aí foi inventado. Não foi inventado. Ele foi tirado da cultura indígena. Mas eu não sei qual que é a pronúncia. Vai ser a sua pronúncia que vai... Você fala... O Banerjee, qual que é a pronúncia do primeiro nome dele? Como que é o primeiro nome dele? Emendra, mas tem um H aqui. Não, é Emendra. Emendra Banerjee. Esse nome já é consagrado. Então não, tem não é. Emendra eu falei certo. Banerjee. Eu tinha gravado errado no primeiro, aí depois que eu prestei atenção que tem 2 E no final, aí eu arrumei. Então estou falando certo. Emendra Banerjee. Certo. Emendra Banerjee. Banerjee. Um minutinho que eu vou achar o texto aqui agora, porque nós vamos iniciar uma longa jornada agora, né? Rapaz, eu estou escrevendo um outro artigo sobre a morte. Putz, rapaz, a hora que eu conseguir deixar esse negócio bom... Rapaz, ontem eu consegui que os meus documentos fossem recebidos lá pelo Detran, viu? Né? Porque tava com problema? Não contei para você? Nossa, não? Cada vez que eu mandava, eles achavam um defeito. Eita! Aí ontem de manhã eu mandei fazer a hora que você for trocar de carro, aí você fala comigo que agora eu tô expert no assunto, viu? Porque agora eu não vou trocar de carro não, filho. Licenciamento, tudo aí é feito só em casa, né? Eu paguei o licenciamento do meu carro, da minha moto esses dias e tem um negócio, você entra lá, você não precisa mais carregar aquele papelzão verde, né? Você imprime e deixa na carteira. Exatamente. É que o meu ainda não tem o QR Code, né? Da carteira digital. Coloca no seu celular, cara. Não, mas a minha carteira não tem o QR Code, eu não consigo ativar o aplicativo carteira porque digital. Vale também, viu? Aí quando eu for renovar, acho que é o mês que vem ou no outro, que eu for renovar minha carteira, se for renovar, né? Aí já vai vir digital, aí é beleza. Eu estou fazendo tanta coisa, Theo, que eu às vezes me perco. Não lembrava mais onde é que estava. Achei agora. Não, mas eu não estou reclamando não, tá? Eu acho que Deus me dá muita saúde e eu tenho que dar conta. É o que a gente estava falando aquele dia, né? As habilidades que Deus nos dá e as oportunidades de ou ajudar os outros ou fazer as coisas que indiretamente vai ajudar muita gente, a gente tem que fazer, né? Você, através de seus artigos, palestras, seus livros, você ajuda muita gente. Então, a partir do momento que você tem a saúde, a disposição e a possibilidade até financeira de
criar tudo isso e ajudar muita gente, daí é maravilhoso. Então, é o que eu vou fazer com o Orson, sabe? Eu quero Uhum. combinar com ele, dele fazer uma campanha para vender quantos livros ele conseguir, que eu vou dar de graça para ele, para Entendi. ajudar o menino lá, o Ariovaldo. Uhum. Quantos livros ele colocar, eu dou de graça. O único problema vai ser o frete. Então, eu arranjo uma pessoa, vou arranjar uma pessoa, ou pago para meu filho, ou meu genro vem para cá toda semana, vou arranjar uma pessoa para levar o livro, né? Porque eu ia mandar. Uma senhora pediu um livro lá em Santa Catarina, fui levar no correio, o livro eu vou dar de graça para ela. Mas sabe Uhum. quanto que o correio queria cobrar para entregar o livro? Quanto? Quase R$ 60. Ixi. Então, se ele topar, né, ele vai me dizer a quantidade, vou arranjar alguém, pago para o meu filho, por exemplo, que trabalha com Uber, para levar lá para ele. Aí estou ajudando meu filho, estou ajudando ele, estou ajudando a editora. O livro deve vir essa semana. Deixa eu marcar aqui uma pessoa que eu preciso presentear o livro. É um moreninho lá da Vila Asilo. A Vila Asilo? Não é Vila Asilo que você mora? Não. Parque das Nações. Parque das Nações, desculpa. É perto da Vila Asilo. Tanto é que antes, quando não tinha o projeto Crescer lá na vila, acho que tinha um projeto, alguma coisa lá na Vila Asilo, tinha uma tia minha que levava. Eu fui um dos trabalhadores. Você ouviu falar aquele senhor que tocava trombone? Ele dava aula para a Legião Mirim, seu Ogílio, lembra dele? Eu já vi falar do seu Gílio. Eu Então, não cheguei a conhecer ele não, mas eu já vi falar muito dele. o Ogílio, o Uriel foram iniciadores lá do projeto que virou hoje o Parque das Nações. Ah, Bom, então você fala com o Orson para mim? fala. Bom, você que vai ter que fazer um floreio aí para poder entrar no Dr. Galton. Você vai ter que falar que vai Eu posso, entrevistar. Você vai antes dessa entrevistar. pergunta, Você vai antes dessa entrevistar. pergunta primeiro aí, eu posso pedir para você falar alguma coisa do livro ou a gente já entra direto na pergunta? Então, aí eu gostaria que você fizesse esse introito. Ah, tá. Ó, Beleza. estamos começando hoje uma série de entrevistas com Sidney Fernandes, que está lançando o seu 10º. Será que convém falar 13º? Porque aí Não, tem que ser, né? Tem que ser, porque é o lançamento. Está lançando o seu 13º livro, do Dr. Galton, Construtor de Futuros. E o primeiro livro dele já fez muito sucesso, tal coisa. E nós queremos saber agora detalhes desse livro. Bom dia, Siri. Bom dia, tá. Os ouvintes querem saber, primeira coisa, como é que o Dr. Galton conheceu o Espiritismo? E aí vamos embora. Mas o introito tem que ser seu hoje. Tá. Não, beleza, tranquilo. Gravando já, né? Tá gravando? O que está faltando? O tempo, né? Qual vai ser o tempo? 50 ou 60 mesmo? Aí depois tem os cortes, né? De algum 60, erro, de né? algum possível erro. Pode ser 60 mesmo. Não tem que ser exato, mas é por aí. 60, né? Eu vou pôr 60 aqui. Deixa eu cortar o som desse celular. Ontem eu toquei no meu programa segunda-feira, é só música Carniça. O que é Aí carniça? tem um cara que ligou lá, sabe que música ele pediu como Carniça? O que é carniça? A Carniça é assim, tipo uma música que já tocou muito, umas brega, ou aquelas que não costuma tocar muito na rádio, ou que o pessoal acha que é música cafona. É Brega. cafona, mas aí pra ficar mais coisado eu É falo o brega? Carniça. É, o bem brega. Como, Sabe por que música o cara exemplo, pediu como Valdir Carniça Soriano? ontem? É. Aí sabe Valdir que música que Soriano ele... é carniça? Não, o Valdir Soriano é.
Valdir Soriano, Carlos Alexandre, quem mais? O Fernando Mendes. Tem umas do Antônio Marcos também, Ângelo Máximo, Não vem Márcio falar Breik. mal do Antônio Marcos, do Ângelo Máximo aqui da minha época, que não tem nada de carniça, não, hein? Ah, sabe que música o cara pediu como carniça ontem? Ah. Pistão de Gafieira. Você acredita num Ai, negócio que desse? legal, cara. Aí a Márcia, lá do Rio Grande, ela ouve meu programa agora, né? Todo Ah, dia de noite ela tá lá. ah. Ela pediu A Flor e o Espinho, com... Acho que é, Antônio Irã Barbosa ou não? não é aqui de cavaquinho, né? Não, é um cara... Acho que é Jackson... Não é Jackson do Pandeiro. Ah, é um desses bem antigão aí. Esqueci o nome do cara. Tire seu sorriso. Como é que é? Nossa, Alguma isso coisa. é lindo. Que eu quero passar com a minha dor. Isso Isso, é um essa mesmo. clássico, é um Ela clássico. pediu porque ela disse que o avô dela gostava muito dessa música e quando ela ouve essa música ela lembra dele. Ela pediu se eu podia tocar. Falei, claro, filha. É um clássico. É. É um clássico. É Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho, isso mesmo. Nelson Cavaquinho. Tire seu sorriso do caminho que eu Eu quero quero passar passar com a minha a minha dor. dor. Pra Ô, você. cara, pera um pouquinho que eu preciso pegar água aqui. Vai água. Vou tirar o microfone. Ah, eu esqueci a minha também. Vou lá pegar minha garrafa rapidão. Eu quero passar a minha dor. Eu quero passar a minha dor. Você sabe que eu tenho que me disciplinar para poder falar o nome do livro novo, né? É, né? Porque tô tão condicionado, que quando você começa a falar o nome certo, eu falo, nossa, ele errou o nome. Ah. Você fala como? Você fala. Você ainda fala se os médicos orassem? Como que é? Você ainda pronuncia como se os médicos orassem ou não? Como assim? Você fala do. Você se refere ao livro com o Não, título de não, Ah, se os não, médicos não, orassem? Ah, não. O tá. título não. É que ele faz parte do livro, né? Uhum.
Eu conversando com o Jonatas ontem, e ele mexeu aqui, Ah, acho que a gente descobriu, acho que ele desenvolveu um processo aqui que a gente consegue agora ah. colocar áudio durante os programas. Ah, é? É. Aí eu vou, amanhã antes de eu entrar com o Jorge, ou hoje à tarde, vou ver se durante a palestra, vou fazer um teste aqui, ver se eu coloco, para tirar aquele eco, sabe? Você não ter que Sei, ficar se sei. preocupando muito com o volume aqui. Tá certo. Aí nessa questão também, até na hora de uma oração, alguma coisa, dá para pôr uma musiquinha de fundo, um negócio. Legal, legal. Ai. Então, Quente? tem uma gotinha de óleo que põe aqui, que ele é apimentado, que vai até a alma, viu? Bom, vamos lá? Se tiver com uma cueca nova, não tem problema. Ela segura o fogo. Tá gravando o palhaço. Tá tudo certo? Tá. Ih, Ih, pifou o seu som. Ainda bem que pifou agora. Isso aí que você precisava arrumar com o Jonas, viu? Mas ele mexeu aqui ontem, não dá pra saber o que tá pegando aqui, que dá esse negócio aí, viu? Pifou o som. Deixa eu fazer Tenta sair, entrar e voltar. Tenta você sair e entrar de novo para ver se resolve. Se não resolver, eu vou ter que criar um novo link. Fazer isso. Ainda bem que deu agora. Alô, alô, alô. Resolveu. Resolveu? Beleza. Agora fica de olho. Se começar no meio da gravação dar problema, eu aviso você ou você me avisa. Tá. E daí a gente salva até ali e depois você junta tudo aí, né? Faz a continuidade, Pode ser? Pode ser. Por enquanto estou conseguindo gravar direto. Aham. Tá tudo certo? Falta Aqui tá mais tudo nada? ok. Não. Pergunta sobre o livro do Dr. Galton, Construtor de Futuro, ou Construtor de Futuros. Como o Dr. Galton conheceu o Espiritismo? Então, a partir de agora, posso contar? Pode. Melhor você marcar e tá indo em algum lugar, hein? Não, aqui já tá no jeito. É só a hora que você contar aí. Eu sempre disparo aqui também. 4, 3. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão do Centro Espírita Amor e Caridade e também das redes sociais do nosso amigo Sidney Fernandes, escritor espírita. Muito obrigado pela sua presença e a partir de hoje nós estamos começando mais uma série de entrevistas com o Sidney Fernandes, o Sidney escritor, porque vamos tratar de o lançamento de mais uma obra de Sidney. O Sidney escritor que começou lá em 2012 com o livro Reencontro, passando por várias obras, principalmente por uma que eu tenho uma afeição muito especial, que é Luzes em Paris, um livro muito maravilhoso. Se você não leu ainda, por favor, procure esse livro e leia, que você vai adorar, um livro que realmente mereceria um filme. Mas hoje nós estamos aqui para falar de um novo lançamento de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Olá, meu abraço a todos e a minha alegria por estarmos mais uma vez. Ó, vou cortar porque minha neta entrou aqui com uma mensagem e vai ter como. Você fez perfeito, viu? Uhum.
Deixa eu só dar um alô para minha neta aqui. Oi, vô, bom dia, tudo bem? Vô, deixa eu te perguntar uma coisa. Lembra que eu falei que o pessoal do diretório acadêmico, eles me chamaram para fazer parte, assim, para eu passar por uma entrevista. E aí eles vão fazer uma reunião na quinta-noite, só que vai ser lá em Campinas. E eles vieram me perguntar se eu poderia ir. Aí vai ser assim, com super poucas pessoas, pra gente ter uma entrevista mesmo, pra eles explicarem pra gente como funciona, tudo mais, como que adiciona no currículo e essas coisas. Aí eu ia perguntar se você não poderia, se não poderia se me dar algum dinheiro, tipo, só pra eu passar a semana lá mesmo, com gasolina, cuidar dessas coisas, porque o meu pai parou de pagar meu sem parar. E só pra essas coisas mesmo, assim, tipo, nada demais. Aí, mas só se eu for mesmo, se não for atrapalhar você. Aí eu te falo certinho. I love that food. Uma casa, aí eu quero marcar uma data com ela, mas eu queria aproveitar que eu já tô meio organizada much more than this. E já ir. I did it. Aí depois ver o que você acha e me fala, tá bom? Um beijo, bom dia. Eu tô falando pra você porque I've had a few, as contas de água lá, but then again, comprando porque eu não tava usando nada. the few dimensions Aí eu tentei recorrer lá na sala, I did ligar, mas aí what I had to do, preço fixo. and so Daí minha mãe true, pegou essa semana e without acertou todos os atrasados, assumption, assim, já deu super caro. I Eu não queria played pedir pra ela. charted course, each careful step along the byway, but Pô, não precisa de tudo isso, não. much more than Eu acho que this. 500 é muito. I did it É mais pra, tipo, só pagar gasolina, assim, e os dias que eu for ficar lá. away. Aí, porque depois eu vou ter que voltar em alguma outra semana, então pode dar menos, assim, eu acho que uns I saw you new 400 já tá when ótimo. I beat up E aí, se eu for de novo, eu te aviso. you more than I could chew. But through it all, within us doubt, I hit it up and spit it out. I face it all, I stood tall and didn't mind my way. I've loved something like that. And the end is near. Ai, minha netinha. Dá para continuar da onde eu fiz a introdução aí, né? Que eu não vou conseguir fazer de novo do mesmo jeito, hein? Ah, faz sim. Será? Você vai fazer melhor agora. Não, agora já está com o texto na cabeça. Vai fazer melhor. Não, mas eu não escrevi nada. A única coisa que está escrita Não, mas do... tá perfeito. É isso mesmo que eu quero. Voltando ao tempo inicial, 4. Tudo certo? Ai, meu Deus! Esse barulhinho aí sai no ar, hein? Eu sei! Ah. Eu sei, por isso que eu parei tudo. Aí ela não para. Ela é suspeita. Ela é minha fã. Ah. E eu que cuidava dela assim, desde pequenininha. Ah. Agora está com 21 anos. Ó. Atenção! Atenção, companhia! Alto. Marchar. Não. Teatro.
Ah, tá. Se que era... Contagem regressiva de novo. 4, 3, 2, já! Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão do Centro Espírita Amor e Caridade e também das redes sociais do Sidney Fernandes, escritor espírita. Nós estamos aqui para abrir uma série de entrevistas. Vamos entrevistar o Sidney Fernandes, escritor. Escritor que começou lá em 2012 com o seu livro Reencontro, passando por várias obras e chegando agora na 13ª. Dr. Galton, o construtor de futuros. E, claro, tudo isso passando pela minha obra preferida, Luzes em Paris. Se você ainda não leu Luzes em Paris, fica aqui a nossa indicação para você. Procure Luzes em Paris e leia. Com certeza você vai adorar. Mas o assunto de hoje é o novo livro, lançamento, 13ª obra. Sidney Fernandes, vamos falar sobre Dr. Galton, o construtor de futuros. Olá, muita alegria de estarmos lançando mais um livro e realmente este livro me trouxe muito prazer de trazer de volta esse personagem tão importante, Dr. Galton. E às vezes eu até fico pensando, né? Dr. Galton, o restaurador de passados, que agora transformou-se em Dr. Galton, o construtor de futuros. É isso aí. Sidney, falando em Dr. Galton, aqueles que ainda não leram O Restaurador de Passados, com certeza, depois dessa nossa série de entrevistas, vão procurar e lê-lo, mas aqueles que já leram já sabem alguma coisa do Dr. Galton. Mas a minha pergunta primeira para essa nossa nova série de entrevistas é: como o Dr. Galton descobriu o Espiritismo, Sidney? Dr. Galton já era espírita e não sabia disso. Nós temos em Bauru, no SEAC, muitos jovens, e você conhece muitos deles, que intrinsecamente já aceitam a ideia espírita e somente depois conhecem o bojo doutrinário. Dr. Galton conheceu o espiritismo ainda em solo americano. Graças à ajuda de seu pai, que também é médico, que tinha um bom relacionamento com o Dr. Brian Weiss, conseguiu um estágio para o filho numa clínica lá de Miami. Quando ele voltou para o Brasil, passou a participar de um grupo espírita convidado por um outro médico, Dr. Constantino. Este, sim, grande conhecedor da doutrina, e o auxiliou muito, tanto nos estudos, que Galton foi assimilando assim pelos poros, com um grande prazer, sentindo que a mensagem espírita já estava dentro dele, como também nos casos mais intrincados, que vamos contar nesse livro agora. Dr. Constantino tem participação também, assim como agora surge uma nova personagem, que no primeiro livro era irmã de um paciente, e agora, depois de tudo resolvido, tornou-se a sua esposa, e os dois têm também uma filhinha. Então, além do estudo em si, da assimilação da doutrina, Constantino deu a Dr. Galton a possibilidade de entrar em contato com o seu irmão espiritual, irmão Procópio, o seu irmão espiritual, irmão Procópio, que é dirigente da casa a que se ligou Galton, onde já estava Constantino, e também pessoa que sempre está ao lado de Galton nos momentos mais difíceis. Ele aparece, ele recomenda, ele sugere e às vezes até acompanha os casos mais intrincados do Dr. Galton. Então foi assim que o nosso caro médico
conheceu o Espiritismo? Sidney, essa próxima pergunta, ela também pode agregar no que diz respeito à nossa vida diária. Mas aqui nós estamos falando de um médico, o Dr. Galton, que descobriu o espiritismo. Aí a gente vem para a pergunta: o conhecimento espírita mudou sua maneira de praticar a medicina? Eu fiz um introito porque aí eu levo isso para o nosso dia a dia. Dependendo da sua resposta, isso também muda a maneira de nós praticarmos o nosso dia a dia, né, Sidney? Em pouco tempo, Dr. Galton chegou à conclusão a que pessoas que estudam, que se interessam, que têm certos incômodos filosóficos, que são pessoas ligadas, dedicadas ao trato do próximo, à cura, à minimização das dores de seus pacientes, em pouco tempo Galton percebeu que a medicina tradicional, somente ela, é insuficiente para resolver todos os casos. Aliás, uma das coisas mais constantes desse meu novo livro é mostrar as doenças sem aparente causa. E aí ele lança a mão da ajuda de Procópio, da equipe espiritual, para poder ajudar os seus pacientes quando a medicina tradicional torna-se insuficiente ou impotente diante de casos sem, assim, uma causa física diagnosticada, em que os exames nada apresentam e ali está a dor, ali está o problema, ali está, às vezes, um caso sério e que precisa ser considerado. Então, o conhecimento espírita percebeu, deu a Galton a possibilidade de considerar os ascendentes morais e as realidades espirituais de cada paciente, chegando a uma conclusão muito feliz. As doenças, diz Galton logo no começo do meu livro, nada mais representam do que o reflexo, no mais das vezes, dos desequilíbrios emocionais e espirituais do enfermo. Elas indicam a urgente necessidade da transformação interior do doente. Então, o livro está nesse diapasão. O jovem médico e sua esposa Ana Clara, também médica, passaram a considerar em seus trabalhos clínicos que as enfermidades podem ser oriundas de lesões patológicas, mas também podem se manifestar sem qualquer dessas lesões. Sidney, falando, né, da medicina, da espiritualidade, existem doenças orgânicas e doenças espirituais? Podemos dizer desse jeito? Há moléstias de fundo orgânico e doenças de fundo espiritual. A atmosfera moral de cada paciente é fator fundamental para o diagnóstico e, devido às distinções das respectivas origens de cada enfermidade. E, além disso, Galton passou a saber também mais detalhes sobre a influência dos espíritos sobre os viventes. Influências essas que ele poderia considerar como uma simples insinuação até os graves estados de completa subjugação do paciente. O processo obsessivo de Nicholas, o seu famoso paciente do meu primeiro livro, o havia ensinado a levar em conta a causa espiritual como poderoso elemento de origem das perturbações físicas. Então, você tem razão. Ele passa a ter, assim, uma possibilidade maior, mais intensa de cuidar de seus pacientes, levando em consideração não apenas os fatores físicos, orgânicos, materiais, como também os fatores espirituais, e aí
nós podemos incluir os problemas kármicos do passado, de vidas anteriores, como também eventuais influências de espíritos infelizes em nossas vidas. Sidney, você respondendo aí essa pergunta anterior, e me veio à mente uma dúvida, e o engraçado é que essa dúvida é justamente a nossa próxima pergunta, sobre como se a espiritualidade tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa para caminhar junto com o médico, ajudando tanto o médico quanto o paciente. Conte para a gente o caso da intuição da médica anestesista, Sidney, por favor. Em primeiro lugar, eu quero revelar para você, Theo, algo que não está no livro. Os vários casos que eu fui trazendo, e você nos bastidores tem me perguntado a respeito deles, cada um deles reflete uma situação real, autêntica. Elas não foram inventadas por mim. É claro que nós trocamos os nomes, as circunstâncias, às vezes até o sexo do personagem, para que ele não possa ser identificado. Mas esse caso que eu vou contar agora, Theo, eu tomei conhecimento num cruzeiro marítimo que eu estava fazendo, e uma senhora que estava numa piscina comigo, começamos a conversar, descobri que ela era médica, anestesista, e aí começamos a conversar, e ela quis me apresentar para o marido dela, também médico anestesista, e ela me contou esse caso que eu vou colocar aí, que evidentemente teve seus nomes trocados, mas o caso foi exatamente como está no meu livro, para você ter uma ideia de que a gente se mantém tanto quanto possível, mesmo em relatos ficcionais, mantemos-nos tanto quanto possível dentro daquilo que a realidade existe mesmo. Então, o caso dessa médica anestesista, feito depois desse introito, é o caso de uma médica que estava visivelmente constrangida. O cirurgião-chefe aguardava impaciente que ela efetuasse os preparativos protocolares para que ele pudesse fazer a operação. Então, o cirurgião estava esperando o trabalho dela. Mas essa médica estava com intuição, não sabia de onde vinha, de que a paciente correria sério perigo se a cirurgia fosse realizada. E o cirurgião, você vai perceber pelo relato, ele não estava vendo nenhum perigo. Então, o que ela fez? Essa médica ligou para o marido, que por sua vez é amigo do Dr. Galton, ligou para o Galton, e o Galton foi voando lá para o hospital, bem no momento em que o marido dela chegou também, para tentar dar uma força para ela, né? Então o Galton entendeu assim, logo de cara, que a médica era a doutora Flávia e o marido dela, o Dr. Sérgio, estavam passando. Ele chegou ali, em silêncio, orou pedindo a ajuda da espiritualidade. E aí aparece o irmão Procópio, que o atende prontamente. E no momento que o Procópio chega, ele aumenta a capacidade perceptiva do Dr. Galton. Isso é muito comum, os mentores espirituais emprestarem, assim, momentaneamente os seus poderes. Isso permitiu a Galton a atentar para detalhes que haviam passados despercebidos dos médicos ali presentes. A doutora Flávia tinha apenas uma intuição de que ela não deveria fazer a anestesia e a cirurgia não deveria ser realizada. Então, o Galton pergunta para ela, você realizou o hemograma completo? Sim, sim, nenhuma alteração foi constatada. Dirigindo-se ao cirurgião e aos dois anestesistas,
Galton afirmou de forma afável, porém incisiva: esta paciente porta sintomas de endocardite e, antes de ser cirurgiada, deve fazer novos exames, principalmente um ecocardiograma transesofágico. Os médicos estavam ainda cépticos. Eles estavam entendendo que havia excesso de cuidados, tanto da Flávia, a anestesista, quanto do Galton. Eles entenderam que a única solução para que os médicos cirurgiões se convencessem e cancelassem a cirurgia seria levá-los a fazer um exame ocular na paciente. Isso foi feito. E, para a surpresa deles, viram as chamadas as manchas de Roth. É um termo técnico médico que significa hemorragia na retina e uma área central transparente. Quando o cirurgião viu aquelas manchas, não há dúvidas, não há dúvidas. Há fortes indícios de que essa moça seja portadora da endocardite. Não posso operá-la. Flávia, a anestesista, e o seu marido, Sérgio, também anestesista, respiraram aliviados. E imediatamente a paciente foi retirada do centro cirúrgico. Antes da cirurgia, ela teria que se submeter a tratamento com antibióticos adequados, pelo menos durante 4 a 6 semanas. Mais tarde, conversando no consultório do Galton, os 2 médicos que foram até lá, Flávia disse: olha, da minha parte, havia apenas uma intuição de que algo estava errado. Mas você, Galton, foi direto ao ponto, o que o levou a ser tão eficiente e objetivo em seu exame? E Galton respondeu sorrindo: ah, meus caros amigos, mais do que conhecimento médico, mesmo porque não sou especialista na área de válvulas cardíacas e de câmaras do endocárdio, valeram-me as orientações de irmão Procópio, que jamais me falta nesses momentos difíceis. Os méritos foram dele. Para você ver, Theo, que a doutrina espírita, como ela nos esclarece, que sempre somos assistidos pela espiritualidade. Mesmo os médicos materialistas, aqueles que acham que não existe nem espírito, ninguém ajudando, eles também contam com amigos espirituais que os auxiliam. Os nossos protetores espirituais sempre proveem medidas de proteção à harmonia orgânica, protegendo a saúde dos homens, considerada pelos mentores maiores como um patrimônio muito importante. E aí, terminando a conversa, vamos dizer assim, coloquial entre os 3 médicos, Galton repetiu as famosas expressões de André Luiz contidas no livro Libertação. Ah, se os médicos orassem! Ah, se os médicos orassem. Sidney, o que você tem a dizer, porque parece que tem um caso no seu livro de 3 filhos de uma senhora viúva que tinham a mesma doença. Como é isso, Sidney? Seria uma programação? No livro você explica? Você vai dar algum detalhe agora que a pessoa tem que procurar no livro para poder pegar? Como que funciona essa situação dessa família, Sidney? No livro eu dou mais detalhes. Esse caso não é meu, é de André Luiz, de uma de suas obras. Trata-se de uma viúva que foi ao consultório de Galton, e ela era uma pessoa muito simples, e Galton, ele atende pessoas, mesmo sem cobrar consultas. Essa senhora veio acompanhada dos seus 3 filhos, que misteriosamente tinham males idênticos, mas de origem obscura. Fizeram todos os exames e não encontraram nada, mas as 3 crianças estavam doentes. Naquela noite, Constantino, aquele amigo de Galton, que é médico e faz parte de um grupo espírita,
pediu permissão ao irmão Procópio e expôs suas suspeitas. Ao cabo de alguns minutos de reflexão, o mentor espiritual da casa esclareceu: sim, meus irmãos, a origem das enfermidades dessas crianças está na companhia de entidade infeliz que as acompanha. E aí Constantino falou, vamos então fazer um trabalho de oração para conversar com esse espírito, com esse obsessor. E aí irmão Procópio diz, o problema é um pouco mais delicado, Constantino. Não se trata propriamente de inimigo do passado, e sim do próprio pai desencarnado dessas crianças. Galton e Constantino entreolharam-se e entenderam imediatamente que o assunto demandaria cuidados mais especiais. Então, o assunto é bastante intenso, grave, e o leitor vai gostar de saber detalhes e como que os espíritos nos auxiliam, como é o trabalho na espiritualidade. Eu trouxe apenas um pedacinho do caso, mas que o leitor vai tomar conhecimento numa leitura assim mais acurada, né? Com mais calma no próprio livro. Sidney, outro dia você me perguntou, né, a gente nos bastidores, sobre alguma coisa algum trecho do livro que eu tinha gostado, aí eu citei para você qual era. Durante as nossas entrevistas aí, a gente vai chegar nesse ponto e a gente fala de novo. Mas uma outra história que tem dentro do seu livro, dentro das várias situações que o Galton enfrenta no seu livro, é o caso de Fernanda, Sidney. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse caso da Fernanda. Bem, o caso da Fernanda é bem longo. Eu vou tentar trazer aqui trazê-lo resumidamente. É preciso dizer, antes de mais nada, que Fernanda era católica. E o Galton, ele não impõe a doutrina espírita. E você vai notar o respeito que Galton tem, tanto pelo paciente, como pelas suas convicções. Fernanda trazia o rosto marcado por uma paralisia facial. Uma jovem ainda estava com a metade do seu rosto deformado. Este caso que eu estou trazendo, Theo, me foi cedido pelo Dr. Marcelo Occhiuto, um oftalmologista de São Paulo, muito amigo do Richard, muito amigo nosso também. E eu agradeço muito ele ter cedido esse caso para nós. Evidentemente, ele trocou o nome da paciente e eu troquei de novo, para que ela não seja identificada, mas é um caso real. Ela apareceu no livro, ela apareceu para Galton com uma paralisia facial que estava deformando metade da sua face. Além disso, ela havia contraído uma afecção inflamatória da retina. Ela tinha fotofobia, quando você não suporta a claridade, ulcerações da córnea, com grave risco de perturbação da visão. E ela corria riscos sérios de evolução até para a cegueira. Então, na verdade, esse caso apareceu inicialmente para a esposa de Galton, doutora Ana Clara. Ela percebeu de cara que aquele caso havia sido encaminhado por alguma entidade espiritual, protetora, que sabia que Ana Clara também, assim como Galton, tem muita sensibilidade, muita disposição, e a médica tinha, inclusive, uma dívida de gratidão para com o irmão Procópio, responsável e pivô de todo o aparato mobilizado pela espiritualidade para cuidar do seu irmão Nicolas. Isso já é um assunto do livro anterior. Bem, quando o Galton ficou sabendo do caso de Fernanda, dispôs-se a formar uma nova junta médica, semelhante àquela que havia cuidado de Nicolas, para tentar
o tratamento de Fernanda. Além de Ana Clara, Galton iria chamar Constantino e José Carlos, um médico oftalmologista que cuidava de Fernanda. E aí, Ana Clara, muito séria, muito consciente, disse assim para a equipe: talvez precisemos de um outro componente em nossa equipe. A nossa paciente é, segundo uma expressão portuguesa, católica de 4 costados. Isto é, ferrenha em suas crenças. E provavelmente não aceitaria qualquer tratamento que pudesse partir de um grupo espírita. Galton já sabia a quem Ana Clara estava se referindo. Melhor seria mesmo que seu grande amigo Padre Zezinho também fizesse parte da equipe que estava sendo montada. Sidney, não queria usar o termo assim, muito comum, mas alguns medicamentos, algumas situações, elas são meio que contraditórias, vamos dizer assim. A Fernanda, em algum momento, ela foi aconselhada a tomar medicamentos homeopáticos. Eu digo isso porque tem muita gente que não confia muito nos medicamentos homeopáticos, assim como tem gente que não confia em outras coisas que são comprovadamente que têm resultado. No seu livro, ela foi em algum momento aconselhada a tomar esse tipo de medicamento? Como eu falei, Theo, o caso da Fernanda é bastante longo e demandaria, se fôssemos falar só dela, um programa inteiro, uma palestra inteira só sobre esse assunto. Então, no livro, eu falo um pouquinho de Samuel Hahnemann, um médico alemão do século XVIII, que seguiu rigorosamente a moralidade e a dignidade do seu pai, que era um simples mestre pintor de porcelanas. Hahnemann começou a estudar a medicina em 1775 e logo percebeu que as faculdades contemplavam disciplinas de ensino puramente teórico e poucos se preocupavam com o ensino próximo do paciente. Então, ele, nesta reunião para tratar de Fernanda, Galton disse assim: olha, nossa experiência com homeopatia é muito primária, mas eu tive bons resultados com o meu paciente Nicolas, aliás, irmão da esposa dele, Ana Clara. Então, o oftalmologista, que estava fazendo de tudo para salvar a vista de Fernanda, ele estava aplicando medicamentos ali para tentar ajudá-la, mas as coisas não estavam progredindo. Então, José Carlos, oftalmologista, que mais para frente vocês vão descobrir que ele é evangélico. E ele falou: bom, se deu certo com o seu paciente Nicolas, pode ser que dê certo com Fernanda. Então, ele abriu-se para a homeopatia. Então, você tem razão, Theo. Muitos médicos, até hoje, não acreditam na homeopatia. Acham que é um simples placebo. E não adianta você falar, por exemplo, que temos muitos casos à disposição. Eu conheço um caso, inclusive, de uma pessoa que tinha desmaios diários e foi tratada pelo Dr. Pisa de Santos, aliás, por recomendação até de Richard Simonetti. E essa pessoa nunca mais tomou anticonvulsivo depois que passou a tomar homeopatia. E não adianta também falar para esses médicos que atualmente faz parte da ração dos animais certos medicamentos homeopáticos. E aí cai por terra a questão do placebo, porque o animal não tem raciocínio contínuo para entender que está sendo dado um placebo, um medicamento, para ele racionalizar e entender que está sendo curado. Mais ou menos o que se faz com as vacinas de hoje. Então não adianta, essas pessoas vão ter que passar por muitas situações
e lá na frente entender que hoje a homeopatia é uma ciência respeitada e com muitas especializações e que traz assim muitos benefícios. Todos os meus filhos foram criados com homeopatia, principalmente através de um grande médico bauruense, um grande pediatra, que era o Dr. Oswaldo Maldonado, de memória extraordinária, porquanto o Dr. Maldonado cuidava, enquanto vivo, de todas as crianças da nossa creche Berçário Nova Esperança, dava um plantão também lá no Paiva, Sociedade Beneficente Cristã, cuidando das crianças com homeopatia. Nos momentos de aperto em que precisava de uma cirurgia, ele estava ali. No momento em aplicar um anti-inflamatório, um antibiótico, ele estava ali também. Mas procurava prevenir as doenças através da homeopatia. Então, nós temos aí uma motivação para que os médicos que venham a ler esse nosso novo livro possam estudar mais uma eventual incursão pelo campo da homeopatia, que foi cuidadosamente criada por esse médico alemão, Samuel Hahnemann. Sidney, ainda, né, para finalizar essas nossas perguntas sobre o caso da Fernanda, ela foi tratada por uma junta ecumênica. Ela foi tratada por uma junta ecumênica e essa formação da junta ecumênica passa pela espiritualidade, né, Sidney? Não é simplesmente, vamos reunir, precisa tratar. A espiritualidade trabalha de antemão para que isso seja possível. E ela foi mesmo tratada por essa junta, Sidney? A espiritualidade não quer saber se o médico tem esta ou aquela crença. E às vezes nós temos registros em O Livro dos Médiuns em que grandes trabalhos são realizados através de médicos, de magnetizadores ateus. Eles não têm qualquer crença. Mas no momento que eles vão aplicar o magnetismo, achando que está doando apenas os seus fluidos pessoais, magnéticos pessoais, essas equipes vêm da espiritualidade para potencializar as energias desses magnetizadores, desses médiuns. O mesmo acontece em outras áreas. Não importa para eles se o médico é católico, espírita, evangélico, messiânico, não importa para eles. O que importa, naquele momento, é que o médico está disposto a ajudar, o paciente tem méritos para ser atendido, então eles ajudam em todos os lugares. Só faltava essa, né? Dr. Bezerra de Menezes, que é evocado por todos os recantos do mundo. Tem um artigo meu que o Dr. Bezerra de Menezes vai atender uma parturiente em Wisconsin, Estados Unidos. E tanto ela como o marido eram de crença evangélica. Mas não importa para o Dr. Bezerra de Menezes qual é a crença do indivíduo. Importa que ele está ali para ajudar. No caso de Fernanda, ela, uma paciente católica, todos se lembraram de Padre Zezinho. Padre Zezinho é um caso à parte. Ele leva a sério os seus votos eclesiásticos, respeita o bispo, ele recebe e trabalha na sua igreja normalmente, mas é um homem de uma mente muito aberta. Para você ter uma ideia, ele tem livros em sua biblioteca secreta que geralmente não são lidos por todos os padres. Embora eu veja, às vezes, em alguns sermões, tempos atrás, eu fui assistir à cerimônia de um casamento numa cidadezinha do interior aqui de São Paulo. O padre simplesmente fez um sermão espírita. Mas é claro que ele estava ali intuído pelas entidades espirituais. Ou então talvez ele tenha lido alguma coisa. O Padre Zezinho, ele é uma pessoa de mente aberta, ele respeita e não trata de qualquer assunto que venha divergir das suas crenças, dos seus votos,
mas é uma pessoa que pode ajudar uma equipe ecumênica. Então, no caso da Fernanda, não se poderia fazer nada dentro de um centro espírita, como, por exemplo, a aplicação de passes, água fluidificada, ou mesmo a sensibilização magnética da paciente. Não poderia fazer isso num centro, ela jamais entraria no centro espírita. Mas o mesmo trabalho poderia ser realizado na igreja, através da água benta, das orações e dos fluidos magnéticos daquele dedicado sacerdote. Porque no momento em que o padre oferece a hóstia, no momento em que o pastor evangélico está fazendo a sua pregação, estendendo as suas mãos, a espiritualidade maior não quer saber se é padre, se é pastor, ou mesmo a mãe, no momento que está amamentando uma criança, ela está transmitindo fluidos benéficos para o seu filho. Não se cogita de religião. A fé de Fernanda era alimentada pela sua crença à religião católica. Pois bem, seria na igreja do Padre Zezinho que a generosidade dos médicos espirituais iria se manifestar. As máculas perispirituais de Fernanda seriam tratadas pelos espíritos, com a presença de Constantino, espírita, Dr. Galton, espírita, Doutora Ana Clara, espírita, Dr. José Carlos, evangélico, e o Padre Zezinho, naturalmente católico. Isto é, os espíritos iriam trabalhar na igreja do Padre Zezinho para ajudar Fernanda. É isso aí. Para você saber como que é resolvido esse caso de Fernanda, com toda essa frente espiritual de trabalho, você vai ter que ler Dr. Galton, o Construtor de Futuros, que é o livro sobre o qual nós estamos aqui entrevistando o Sidney, fazendo algumas perguntas que abrangem o pano de fundo desse novo livro de Sidney Fernandes. E Sidney, nesse livro você também cita o Chico de Arigó. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre ele também agora. Sabe, Theo, as pessoas, principalmente as espíritas, não só os espíritas, mas também os espíritas, sabem que a origem de todas as nossas doenças está em nosso corpo perispiritual. Quando fazemos algo de negativo, de errado, nós criamos aquilo que metaforicamente eu e você costumamos falar de pontinhos pretos da nossa alma. Então, as causas das nossas dores, das nossas deficiências, estão na forma da forma, isto é, no nosso corpo astral. A gente sempre costuma usar uma expressão do nosso querido amigo e irmão, Felipe Salomão, lá de Franca, que ele diz que o nosso perispírito, o nosso corpo perispiritual, é uma espécie de forma de bolo. Se tiver um cantinho amassado, o bolo vai sair amassado. Assim, as deficiências, as doenças, os problemas, os aleijões com órgãos comprometidos, eles vêm já da espiritualidade. Não se trata apenas da influência hereditária, dos genes hereditários dos pais. Claro que são levados em conta. Mas muitas coisas já vêm previstas, já vêm com a marca da espiritualidade. Castigo de Deus? Não. Simples reflexo do que fizemos em vidas anteriores. Se lá no passado eu ofendi alguém, eu amassei a forma. E então a tendência, as coisas podem mudar, mas a tendência natural é de que na próxima vida o meu corpo venha sofrer uma falha provocada pelo mal que eu fiz na vida passada. Não sei se eu estou me fazendo entender, Theo, porque é um assunto bem complexo. É.
mas trata-se de uma consequência de um gesto infeliz que eu cometi. A causa está no meu erro do passado. Por exemplo, se eu esfaqueio uma pessoa, eu estou ferindo a pessoa, mas estou ferindo o meu próprio perispírito. Vou para a espiritualidade com um problema kármico, uma lesão no meu corpo perispiritual. É claro que existem certas atenuantes, lembrando, inclusive, uma expressão de Pedro em sua epístola, dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Às vezes a nossa atitude, eu já contei isso em situações anteriores, a nossa atitude lá na espiritualidade minimiza a forma como eu vou ter que trabalhar essas lesões. Então, todo esse introito, Theo, para dizer que em 1965, Chico Xavier foi visitar aquele grande médium José Pedro de Freitas, cujo apelido ficou famoso, José Arigó. Arigó, que não era espírita, hein? Ele recebia o espírito do Dr. Frites, que fez assim milagres, fez cirurgias extraordinárias. Ele foi chamado do cirurgião da faca enferrujada, porque ele não usava de nenhuma asepsia. Isso aí é um crime para um cirurgião fazer, né? Mas a asepsia era feita pelos espíritos, o trabalho, as cirurgias eram conduzidos pelos espíritos. Pois bem, em 65, Arigó falou: Chico, vem aqui que eu quero operar esta sua vista aí, que o Chico tinha um problema sério numa das vistas. Chico sofria demais com uma das vistas. Mas na hora de ser operado, o Chico falou: Arigó, eu agradeço muito, mas eu não quero ser operado não espiritualmente. Eu tenho ciência de que a minha deficiência é kármica. E se ela for suprimida, sem que os meus compromissos do passado sejam equacionados, vai estourar do outro lado, vai surgir uma outra doença. Não sei se você está entendendo, Theo, mas é como se fosse assim, enquanto houver a causa dentro do indivíduo, ele cura uma doença, estoura outra. Como se fosse uma metástase, você cura de um lado, ela estoura do outro. Então o Chico falou para Arigó assim: olha, eu já me acostumei com esse problema na vista aqui, se o senhor for operar, vai curar a vista, mas vai estourar do outro lado. Então, eu já me acostumei com esse probleminha aqui. Se aparecer outro problema, eu não sei se eu vou administrá-lo e suportá-lo. Então, Theo, por trás dessa brincadeira, por trás desse bom humor do Chico, nós podemos nos lembrar que as nossas lesões perispirituais, adquiridas nesta ou em outras vidas, elas vão persistir enquanto remanescer o mal em nosso interior, em nossos espíritos. A melhor cura para os nossos corpos, Theo, a melhor cura está na limpeza espiritual. Enquanto remanescer o mal em nosso interior, vão continuar surgindo as doenças. Daí a expressão muito feliz na Epístola de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Quando eu me dedico ao bem, eu faço o bem, eu vou, como você mesmo disse, com bom humor, Theo, colocando um alvejante nos pontinhos pretos do nosso corpo perispiritual. Ah, mas o Chico não era uma criatura que tinha feito tanto bem, ele já não tinha limpado o seu perispírito? Segundo o conceito dele, não. E Chico Xavier, um missionário,
provavelmente solicitou essas lesões espontaneamente, não lhe foram impostas, para que ele pudesse, vamos dizer assim, quitar velhos probleminhas do passado e desenvolver assim um adiantamento, dar um impulso na sua trajetória evolutiva. Então, essa é a história do Chico, que recusou-se ser operado por Arigó, porque ele achava que ele ainda não merecia essa cura. Sidney, nós já falamos aqui, né, que os espíritos eles não se atentam para rótulos, né, de religião essa, religião aquela, igreja, templo, centro, isso e aquilo. Mas os espíritos, eles dão assistência em igrejas? Isso passa pelo que as pessoas que estão ali têm de receptividade para com o bem? Aqui não colocando a doutrina espírita como pano de fundo, mas a espiritualidade num todo, independentemente do rótulo de religião. Os espíritos dão assistência em igrejas? Eu tenho acompanhado nas obras de André Luiz que muitos espíritos não são espíritas. Então você vê muito respeito em relação a sacerdotes, freiras, que desenvolvem trabalhos extraordinários na espiritualidade. E particularmente em relação às missas nas igrejas católicas. Os espíritos, eles dão assistência, como já falei, em qualquer situação, lá na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Para eles não importa se o indivíduo tem esta ou aquela religião. Se ele tiver mérito, ele vai ser ajudado. As missas compartilhadas por pessoas sinceras e de bons sentimentos, segundo André Luiz, são de grande valor. São fontes de paz e carinho, em direção a todos os tipos de necessitados. Diz André Luiz, textualmente, que as missas humildes, realizadas principalmente aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao concurso dos espíritos para auxílio daqueles que precisam do amparo espiritual. A missa católica, quando é simples e partilhada por mentes e corações sinceros, voltados para a caridade evangélica e à luz da oração, reveste-se de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que destina aos necessitados de qualquer ordem social ou religiosa. Muitos espíritos, depois da morte, recorrem às igrejas e aos santos de sua devoção. Então, os mentores maiores respeitam as religiões, porque eles entendem que ali estão sementes que vão com o tempo, vão amadurecendo, indispensáveis a muitas produções futuras, explica André Luiz. Então, a resposta, sim, é positiva. Os espíritos dão assistência às igrejas, aos templos evangélicos, aos templos messiânicos, às prisões, onde houver um ou mais reunidos em meu nome, aí estarei eu. Já profetizou Jesus, uma promessa extraordinária. Então, o que importa é que o indivíduo esteja voltado para o bem, ligando-se a Deus, ou pelo menos trabalhando em favor das causas divinas, porque nós temos casos aí de indivíduos até sem religião, descritos aí por Humberto de Campos, e também repetido, casos como esse, repetidos por Richard Simonetti em seus trabalhos, e que o indivíduo não tem religião nenhuma, mas ele está ajudando, está auxiliando, está salvando vidas. O que importa é isso. Os espíritos vão lá e também dão a sua contribuição para que essa pessoa possa dar continuidade a esse trabalho divino de assistência àqueles que sofrem aqui na Terra. E falando em assistência, né, Sidney, aqueles que sofrem,
aqui nosso mundo mais material, esse mundo mais denso. São vários os casos que você relata no livro e na maioria deles, alguns com um pouco mais de facilidade na resolução, outros com um pouco mais de complexidade, porque envolvem pessoas de pensamentos distintos, até que todos estejam ali conjuminados no mesmo pensamento. Com certeza, vem orientação do plano espiritual em cada ponto que é necessário para essa ligação? Durante o seu livro parece que a gente percebe isso, mas elas vêm, as orientações do plano espiritual? Jamais nos faltam as orientações da espiritualidade. Elas são interpretadas, às vezes, como a vibração de um santo da sua devoção, ou através do divino, do Espírito Santo, aceito pelos irmãos evangélicos, ou através de um Mahatma, de uma influência hindu, ou lá na China, ou no Japão, ou irmãos que aceitam e desenvolvem o Alcorão, ou num monge tibetano, em qualquer lugar do planeta, está ali a retaguarda de pessoas que, em nome de Deus, estão dando a sua contribuição. Queria ligeiramente voltar ao caso de Fernanda, que talvez seja o último do nosso trabalho de hoje, Theo, porque ele é bem longo. No caso de Fernanda, Procópio informa que ela herdou de um passado delituoso grave problema de visão, ulcerações no rosto e paralisia facial, cujas marcas permanecem até hoje. Mas eles perceberam que essa criatura, com todo esse sofrimento, passou a se comportar com uma atitude benevolente. Não obstante os erros do passado, Fernanda hoje cuida de uma idosa mãezinha com imensa paciência e carinho. Nas horas que lhe restam, ela trabalha como cuidadora de idosos, uma atividade que ela desenvolve para complementar a irrisória pensão que a sua mãe recebe para a sobrevivência de ambas. Quando ela pode, Fernanda frequenta os cultos católicos da madrugada, no horário de repouso da sua mãe e dos idosos de que ela cuida. Leva muito a sério a religião e, por isso, conta com a proteção espiritual. E se a Fernanda perdesse a visão, afetaria não apenas a vida dela, mas da mãe dela e de várias pessoas que ela protege. Então, os mentores espirituais, irmão Procópio, revela que ela já detém méritos para receber ajuda. E não ela apenas, mas as pessoas que são auxiliadas por ela. Você entende, Theo? Ajudando a pessoa que está ajudando alguém, por tabela, a espiritualidade cuida de várias pessoas. Então, as ponderações de irmão Procópio eram sempre verdadeiras aulas de consolo e esclarecimento. Então, eles perguntam: que caminho, então, deve ser adotado para ajudar Fernanda? E o Procópio, irmão Procópio, diz: o oftalmologista, lembre-se que ele é evangélico, hein? O oftalmologista José Carlos deverá continuar com o tratamento. Paralelamente, peça a ele que descreva o caso, ele está se referindo ao caso lá do passado, do livro anterior, o caso do paciente, do Dr. Klein, buscando seus conhecimentos de homeopatia. Buscando seus conhecimentos de homeopatia. Vou inspirá-lo no tratamento de Fernanda. De posse do receituário, procurem o padre Zezinho.
Então, os médicos espíritas entreolharam-se numa tácita e silenciosa conclusão de que Procópio estava coordenando todo aquele processo. Tanto o oftalmologista evangélico, o padre católico e os 3 médicos espíritas, mantendo o respeito às suas convicções religiosas. Então Procópio diz assim: eu vou ajudar o padre Zezinho nas bênçãos e na água benta que ele vai espargir sobre a paciente. Talvez a gente consiga melhorar um pouco o quadro das ulcerações faciais, que era um dos problemas de Fernanda. E quanto às marcas da paralisia facial? Perguntou doutora Ana Clara. Não se trata de vaidade pessoal, mas é um sério obstáculo à sua profissionalização. O seu aspecto provoca repulsa e preconceito em clientes e empregadores. Aí, irmão Procópio diz assim: Ana Clara, você está lembrada daquele nome que lhe ocorreu à mente quando se preparava para falar comigo? Perguntou o espírito bem-humorado para Ana Clara. Procure essa profissional, pois ela será inspirada a colaborar conosco. Os 3 médicos sabiam que em todos os casos mereciam tanto empenho e atenção de irmão Procópio. Ao término das orientações recebidas, eles tinham certeza de que estavam no caminho certo e de que Fernanda era um caso especial, com méritos para ser cuidadas pela equipe médica, tanto encarnada como aqueles outros que auxiliavam, como também era merecedora da ajuda do plano espiritual. Nós chegamos ao final dessa nossa primeira entrevista de uma série que teremos, falando desse novo lançamento, o 13º livro, a 13ª obra de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Lembrando que o livro anterior chamava-se Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Então, nos 2 livros, você tem aí um início, passando por um meio e chegando até uma nova sequência, onde ali já é um direcionamento para a sequência da vida das pessoas. E esse pano de fundo mostra também muito essa interligação entre as religiões, coisa que para muitas pessoas, aqueles que estão mais embaixo, meio que não entendem ou não aceitam, mas que é uma coisa muito natural na espiritualidade. Sidney, obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro para falar mais uma vez desse seu novo lançamento. E eu que já conheço, né, que a gente gravou junto, já te parabenizo já de antemão por mais uma bela obra, Sidney. Muito obrigado, um abraço a todos, obrigado pelo seu apoio e que nós possamos, com as nossas simples palavras, com essa nossa contribuição para o entendimento, que eu tenho que acreditar aos mentores espirituais que nos inspiram, nos trazem energias, forças e trazem casos novos que me são colocados à disposição para que os nossos leitores possam tomar conhecimento e fortalecer as suas convicções, principalmente em Deus, que jamais nos desampara. Obrigado, Sidney. Obrigado você que está aí do outro lado nos acompanhando, está nos vendo, está nos ouvindo. E fiquem ligados, pois que voltaremos com mais entrevistas com Sidney Fernandes, falando do livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Obrigado e até lá. Croze. Ô, Theo, eu